Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, essa tá aparecendo a semana da volta dos que não foram, não é? A gente já fez um vídeo aqui, não sei se eu já exibi pra vocês, não sei se o YouTube aprovou, mas eu fiz um vídeo sobre Bruce Lee antes desse, mostrando alguns fatos bem interessantes de como Hollywood ainda ataca o cara mesmo depois da partida dele. Se você não viu, procure aí no canal. Se não tiver, pode saber que um dia depois desse vídeo, ou 2 dias depois desse vídeo, vai estar aí no ar, tá certo? Agora, assim como nós mostramos no caso de Bruce Lee, você verá que novos indícios estão aparecendo também, agora, mesmo depois de tantos anos, não é? Sobre os Mamonas Assassinas. Um inscrito nos chamou a atenção e mandou essa dica, como você pode ver aí. Quero agradecer ele aqui de antemão já, por isso que eu digo, esse canal é feito por vocês. E ele olhando o símbolo, não é, dos Mamonas Assassinas, ele achou muito parecido com o do Sungamonga, não é, com essa pandemia terrível que a gente está enfrentando agora. E aí ele pergunta, será que isso poderia ser algum tipo de previsão da banda? Porque você sabe que o nome da banda se chamava Mamonas Assassinas e na capa do CD tinha lá até uma mulher, né, com seios grandes e tal. Mamona seria o seio grande, mas esse bichinho que aparece sorrindo, ele parece realmente uma bactéria, um vírus, não é? E é bem estranho que uma banda tenha usado isso logo naquela época. E você vê que ele é todo espetadinho, né, como se fosse um machixe, bem parecido com o que a ciência mostra do Sungamonga. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente, mas isso me chamou a atenção, meus caros irmãos, porque o caso Mamonas Assassinas, pra mim, ele é um dos mais intrigantes da história, porque tem várias teorias, teve várias premonições. Pra mim, ali foi um caso provado da espiritualidade presente na vida daqueles rapazes. Começando pelo piloto, é muito normal você ouvir, né, que das mães das crianças, inclusive, você escutar que os pais dão de presente aos seus filhos, né, os pilotos dão aos seus filhos de presente mini aeronaves de brinquedo, aqueles aeromodelos, bem parecido com as aeronaves que eles geralmente pilotam. E foi esse também o caso do piloto dos Mamonas Assassinas. Mas estranhamente, na semana em que houve o acidente, a criança estava brincando com a aeronave e de repente ela colocou a aeronave lá emborcada. E aí a mãe viu aquela aeronave emborcada, chamou a criança e disse: você esqueceu aí. Ele disse: não, eu tô brincando, é porque papai sofreu um acidente e perdeu a vida aí, ó. E a mãe ficou gelada com aquilo ali. Então, pra mim, isso não foi por acaso. E a mãe relatou isso, a mídia falou sobre isso inclusive. Teve também a mãe de Ná, a própria mãe de Ná, que assim como ela também tinha previsto o que ia acontecer com Ayrton Senna. Eu sei que muita gente não gosta quando a gente usa essas palavras, mas é fato, aconteceu, meus caros irmãos. Não dá pra dizer que foi charlatanismo nem nada do tipo, porque ela falou, pouco tempo aconteceu com Senna, ela voltou a falar de novo e pouco tempo acertou com os Mamonas Assassinas. E inclusive eu tenho um trecho que faz parte do nosso vídeo principal. Você depois veja esse verdadeiro dossiê, esse documentário que a gente fez sobre o caso dos Mamonas Assassinas. Eu vou exibir só um trechinho desse vídeo que está disponível no nosso canal 1 ainda, pelas graças de Deus. Vamos ver esse trechinho onde a mãe de Ná faz claramente uma previsão do que ia acontecer com os caras. Mais estranho ainda, no final do ano passado, uma vidente tinha previsto a tragédia. Mesmo sem conhecer o grupo, Mãe de Ná via nuvens envolvendo cada um deles toda vez que apareciam na TV. A imagem que a senhora via era turva, não era? Perfeitamente. Não era definida? Não. Aí, conforme foi passando o tempo, que é mais ou menos isso há uns 5 meses atrás, aí aquela figura, elas vão se transformando de uma certa forma que a gente não enxerga mais. Quer dizer, se a senhora pudesse interferir nisso, digamos, hipoteticamente, que a senhora evitasse que eles entrassem naquele avião, não ia adiantar? Eu, principalmente, não poderia fazer nada, porque eu acredito demais no destino. Quando o destino vem, ninguém é capaz de mudar. A gente já nasce com ele. Mãe de Ná diz que continuou tendo visões, mesmo depois que as imagens dos rapazes tinham quase desaparecido. Na hora que eles estavam sendo enterrados ali, eu vi aquela clareira prateada muito bonita, tá entendendo? Portanto, é onde eu torno a repetir. E eu tenho certeza que esses rapazes não eram para permanecer aqui na Terra. Além disso, também teve outras previsões bem estranhas também, que envolve o sobrenatural, o espiritual aí, com o próprio Dinho também, que eu não vou mostrar aqui porque eu já mostrei muito em outros vídeos e tá lá no nosso vídeo principal, tá certo? Vou colocar aí, mas vou deixar sem som.
E teve o Dinho falando isso, eu era o Dinho dos Mamonas Assassinas. Teve o outro também, né, o que fazia a voz da Maria na hora da música, esqueci o nome dele agora, me perdoem, mas esse do cabelinho vermelho. Ele também falando lá, né, o Fantástico exibiu isso também, ele dizendo que sonhou que a aeronave caía e tudo mais. E o outro também, o do Calvanhaque, que era um pouquinho mais sério, acho que era Sérgio o nome dele, se eu não me engano, esse aí que você tá vendo. Ele também era um cara bem fechadão e a namorada dele disse que uma semana antes ele ligou pra ela chorando, sabe? Ele ligou chorando e ela não entendeu porque ele tava daquela maneira, né? O cara ganhando dinheiro, o cara ia começar uma turnê internacional e ela perguntou o que é que tá acontecendo, o que é que tá acontecendo. Ele disse, não, só me deu vontade de te ligar e chorar. E coisas tudo uma semana antes de acontecer o acidente. Também outra coisa envolvendo esse mesmo rapaz, dizem que ele não tocava piano, mas ele sentia uma vontade de repente, não, preciso tocar piano. Era como se ele tivesse um desejo e precisasse realizar aquilo, mesmo sem saber tocar, pela uma última vez, pela primeira e última vez. Então foram várias coisas, não é uma coisinha. O caso de Mamonas Assassinas é o caso que deveria ser mais estudado, olhando para esse lado espiritual. O pessoal estuda muito o que é que causou o acidente, por que isso, por que aquilo, mas ele é repleto de espiritualidade. Repleto, não tem como negar. Qualquer um que fizer uma pesquisa e se der pelo menos a chance de entender um pouco mais sobre esse assunto, eu recomendo o nosso vídeo. De fato, não é porque fui eu que fiz não, mas ele é bem completo, tá? As matérias completas lá. Inclusive a própria mãe do Dinho também relata que ele era evangélico, né? Desviou-se do caminho de Deus, segundo ela, né? Deixar bem claro aqui, a gente respeita a opinião de cada um, e saiu daquela linha que ele tinha, né, de bom moço, e partiu para esse lado. Isso levou alguns dos parentes, né, as pessoas mais próximas, amigas, a achar que foi algum tipo de maldição, algum tipo de castigo de Deus. Tem pessoas que acreditam nisso, por incrível que pareça, a gente também relata com detalhes. Mas eu vou mostrar para vocês que o próprio Marcos Infeliciano, também lá na sua igreja, ele fez várias pregações, deixando claro que na visão dele, aquilo foi um castigo de Deus. E ele até fala como foi feito. Eu quero ver com vocês também aqui, para você ver que se tratam de fatos. Aqui a gente não inventa não, meus caros irmãos. Quem tem esse costume, graças a Deus, não somos nós. Cada notícia que a gente dá aqui, por mais incrível que ela seja, ela sempre é baseada em fatos, como que você vai ver agora. Escute a declaração do Marcos Infeliciano. Vamos lá. 1,5 milhão de cópias de discos vendidos. Alvo, crianças. Tocou na santidade de Deus, porque as crianças são a santidade de Deus. Jesus disse para entrar no céu tem que ser como elas. A Bíblia diz, da boca das crianças sai o quê? E as crianças estavam falando o quê? Palavrões. Pior, quem era o Dinho? Era da Igreja Assembleia de Deus de Guarulhos. Vendeu a comunhão dele. Daqui a pouco vai sobrar para os cantores aqui. Daqui a pouco eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Não venda a sua comunhão, não venda. Não venda. Não venda. Se vendeu ao diabo pelo vil dinheiro. Dizem por aí que todo homem tem seu preço. Nós temos que ser diferentes. Nosso preço já foi pago na cruz do Calvário. O piloto do avião deles era meu vizinho lá na minha cidade, Jorge Luiz. O camarada conhecia tudo de pilotagem de avião. A esposa dele estudou com a minha esposa. Conhecia de tudo sobre pilotagem de avião. E até hoje há uma interrogação: o que aconteceu ali? Para os homens, eu sei o que aconteceu ali. O avião estava no céu, região do ministro do juízo de Deus, lá na Serra da Cantareira. Ao invés de virar para um lado, o manche tocou para o outro. O anjo pôs o dedo no manche. E Deus fulminou aqueles que tentaram colocar palavras torpes na boca das nossas crianças. Eu sei que é agora que alguns vão dizer, nossa cara, mas não teve ninguém para processar esse cara, ninguém ficou com raiva. Olha, meus irmãos, eu acredito que a família acabou até concordando com ele. Não sei se era porque eles tinham essa visão. Pelo menos a família do Dinho, a própria mãe dele me deu a entender isso num depoimento também que ela fez na igreja, né? Num testemunho que ela deu na igreja, é assim que se chama. Eu quero até ver com vocês, aqui também está no nosso vídeo, eu vou colocar só um trechinho curto. Se você quer ver completo o testemunho dela, você veja lá no nosso primeiro canal, tá certo? Mas você vai ver aí que ela realmente fala como se concordasse com o Marcos Feliciano. Vamos ver. E o Senhor levou o nosso Isaac junto. E ali, igreja, quando eles estavam fazendo aquele sucesso todo, Deus usou novamente um servo dele e disse assim: irmã Célia, a irmã está preocupada com o sucesso do teu filho, as viagens que teu filho está fazendo. Deus manda dizer assim, que esse sucesso será para a glória de Deus. Eu fiquei sem entender o momento, mas hoje eu entendo, porque hoje eu testemunho
E o sucesso é para a glória de Deus mesmo, porque Jesus tem salvado almas. Então, meu caro irmão, você viu aí que pelo menos dá pra gente entender que parece, pelo menos naquele momento ali, que a mãe do próprio Dinho concordava com o que o Marcos Feliciano falou ali, né? O Marcos Feliciano. E hoje, família, eu vou dizer pra vocês, vou ser bem sincero aqui com vocês, que na época eu era um adolescente, pré-adolescente, eu não lembro, pré-adolescente eu acho, né? Semi-criança. E eu amava as músicas do Mamonas Assassinas. Pra mim era uma banda incrível, principalmente porque eles se vestiam de Chapolin, de Batman. E embora, família, é aí que mora o perigo, sabe? Embora eles falassem, né, que nunca foi a intenção deles, eles deram inclusive várias entrevistas dizendo isso, olha, nunca foi a nossa intenção de ser uma banda para criança. A gente não tem essa ideia. Embora a gente saiba, não é, que o nosso público é feito boa parte por crianças. É aí que mora realmente o problema, porque baseado nisso, né, nesses fatos, você vê que também que eles se vestiam muito de desenhos animados. Eles se vestiam de Chapolin, Pernalonga, né, vários e vários outros personagens, Batman e entre outros. E isso acabava realmente atraindo as crianças. A capa dos DVDs era bem transada também, você olhava para aquilo ali e atraía as crianças. Eu mesmo me sentia atraído pelas fantasias que eles se vestiam. E as músicas, elas eram engraçadas. Eu tenho certeza que entre os comentários vai ter muita gente que vai dizer aí que, por exemplo, quando ele falava ali, me convidaram para um raio de suruba, né, aquela faixa da música, muita gente só vai entender o que era realmente, o que é que essa palavra significava depois de velho. Mas a gente cantava sem saber o que é que significava aquilo ali, né? E eu mesmo não sabia o significado da palavra. Vim descobrir também conversando com colegas, mas naquela época mesmo eu digo, ó, o que é, ó, tá vendo? E quando eu sabia o significado das palavras, eu ficava besta como é que tocava aquilo ali, porque passava em todos os horários, né? O Domingo Legal levava, Faustão levava, horários nobres sempre entrevistando eles e eles cantando aquelas músicas ali como se não fosse nada demais. Então, várias crianças imitando também, fazendo aqueles gestos obscenos que eles faziam enquanto cantavam, e eles não tinham essa mínima preocupação de dizer, não vou fazer isso porque eu sei que meu público é criança, eu vou evitar os palavrões, vou substituir. Não tinha isso. E eu acho que o mínimo que podia fazer, né, já que não dá pra mexer assim na letra das músicas que eram um sucesso, pelo menos deixasse a banda um pouco mais adulta, né? Não usasse os personagens, porque você sabe, essa tática inclusive é usada pelos Senhores do Mundo. Eu falei pra vocês de um filme chamado A Festa da Salsicha, que ele é feito com aqueles mesmos gráficos dos desenhos da Disney, dos estúdios Disney, como Carros, por exemplo, como Toy Story, entre outros. Aí os caras pegaram e disseram, não, esse filme aqui, ele é adulto, né? Mas com gráficos de criança. O pai pega, vê o filho assistindo aquilo ali, ele não percebe que se trata de um filme adulto para maior de 18 anos, sendo que o filme é altamente nocivo, né, com cenas ali de relações íntimas pesadas, mas você olhando o gráfico assim, como você tá vendo aí, você nunca pensa isso. Então eu acho que os Mamonas acabaram também usando essa tática. Eu acho que de início nem foi vontade deles, mas algum empresário sabido disse, não, faz isso aí porque aumenta mais o público, o pessoal aceita mais, deixa que eles queriam mesmo é que as crianças assistissem, porque o público de criança, você vê os youtubers que trabalham com criança, ficam realmente ricos, porque criança consome produto. Você não lembra quando você era criança? Você via lá o Batman, você queria a bola do Batman, você via o Superman, você queria a capa dele. A gente quando é criança, a gente quer isso, né? A gente quer ser como os heróis que a gente assiste. Então, fazer conteúdo, fazer produtos para criança, ele sempre é muito lucrativo. E qual é o pai, qual é a mãe que não se esforça, né, para dar o que o seu filho pede? Então aí é que tá, né, meus caros irmãos? Então é por isso que eu digo a vocês, se fosse hoje, né, eu seria um grande crítico da banda. Por exemplo, se o Mamonas Assassinas estivessem vivos hoje, fazendo esse tipo de música, eu estaria aqui com certeza criticando eles. De fã, né, eu passaria para ser um dos opositores, passaria a ser crítico, porque hoje a minha mente eu entendo o que é que estava acontecendo ali, e na época eu não entendia. Para mim era uma coisa simples, uma coisa normal, e até ficava chateado com as pessoas que criticavam, achava que era inveja, né, na minha visão de um pré-adolescente. Já hoje não, eu já vejo as coisas diferentes e acredito que você, a maioria de vocês também, meu caro irmão. E baseado nisso, agora que a gente sabe disso, o que é que a Bíblia fala sobre isso? É aí que encaixa o que o Marcos Feliciano falou e o que a mãe do próprio Dinho falou. Olha só o que é que está escrito. Mas qualquer um que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse do pescoço uma mó de azenha e se submergesse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misto que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Isso está escrito em Mateus 18, 6, 7. E continuando, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés
e seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos, e serás lançado no fogo do inferno. Mateus 18, 8, 9. Então, na interpretação de muitas pessoas, aí está falando de mutilação, e o que aconteceu com eles se encaixaria, né? Infelizmente, vocês sabem aquele episódio terrível, que as pessoas não tiveram o mínimo de respeito, principalmente a mídia podre, que as pessoas saíram tirando foto, né, dos caras lá ali realmente em pedaços, tirando de cima de árvore, tirando de enterrado em partes da aeronave, aquela coisa realmente, coisa de filme de terror. Eu lembro que eu vi algumas imagens e realmente é terrível demais o que fizeram. Então, levando em consideração o que aconteceu, né, o fim que eles tiveram com essa passagem bíblica e a música sendo direcionada para essas crianças, né, porque, como o próprio Feliciano disse, você tá certo, o nosso Jesus Cristo falou bem claro isso, né, que a gente, para entrar no reino do céu, deveria ser puro como uma criança, e as crianças realmente estavam ficando pervertidas, né? Acostumando com palavrões e crescendo achando isso normal. Talvez esse também seja um dos motivos, não vou dizer que especificamente Mamonas, porque a gente sabe que tem o funk e outros até piores, né? Hoje em dia, e sensualizando tanto as crianças como acontece, infelizmente isso, mas a gente sabe que ali também foi um pontozinho inicial onde começou tudo isso, né? E talvez esse costume que o brasileiro hoje tem, que o brasileiro antigo não tinha, mas o de hoje tem, de falar tanto palavrão, já venha justamente dessa educação que a gente teve crescendo com essas coisas e achando normal. E muito pior vai ser a geração da frente. Diante de tanta espiritualidade, de tanto misticismo aí envolvido nesse caso, a dica do nosso querido Marcelo Góes faz muito sentido. Realmente esse símbolo ele parece muito com sunga-monga. Pode ser só coincidência, né? Pode ser só chifre em cabeça de cavalo, mas a verdade é que a gente nada sabe, né, família? É bom ficar sempre atento. Então eu não vou afirmar que, olha, eles fizeram uma previsão e tal. Não, eu não vou fazer isso, mas eu gostaria que você dissesse o que é que você acha. Diante de tudo que você viu aqui, você acha que esse símbolo realmente era uma forma de alertar que viria essa pandemia aí, que haveria o sunga-monga, ou não? Isso é só um símbolo que os caras fizeram aí, espetadinho, com esse zóio vermelho, mas que não tem nada a ver. Deixa aí nos comentários, meus caros irmãos, porque o fato é que existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar. Então a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!